As duas classes principais de células T são as células CD4 e CD8, como a gente já viu no primeiro vídeo sobre a célula CD8. E elas atuam de formas diferentes e complementares nas reações imunes mediadas por células. Caracteristicamente, os linfócitos TCD4 efetores produzem as citocinas mediadoras de suas funções. Além disso, tem papel decisivo na eliminação fagócito-mediada de micro-organismos, o que é a definição histórica da imunidade celular. Sim, você não tem só anticorpos quando você toma uma vacina. As suas células também estão ali para destruir o patógeno. As células TCD4 também ativam outros leucócitos, entre os quais os neutrófilos e eosinófilos, além de estimularem a produção de anticorpos pelas células B, as queridinhas das vacinas. As células CD8 efetoras são capazes de destruir células infectadas e células tumorais, fazendo o killing, sendo responsáveis pela erradicação de micro-organismos, tipicamente vírus, que sobrevivem e se replicam dentro de qualquer célula, inclusive de células não fagocíticas. A sequência de eventos nas respostas das células TCD4 envolve a ativação inicial dessas células nos órgãos linfóides, para gerar células efetoras e de memória, migração de células efetoras para sítios de infecção e eliminação de patógenos infecciosos nesses sítios. As células TCD4 efetoras são geradas nos órgãos linfóides secundários, e a maioria das células efetoras deixa esses órgãos e migra para sítios periféricos de infecção, onde atuam na eliminação de micro-organismos. Essa migração de células T efetoras para os sítios infecciosos depende de moléculas de adesão endotelial e das quimiocinas expressas nesses locais. Eu já mencionei aqui as citocinas. Agora, você conhece também as quimiocinas, que são todas moléculas químicos que são atraentes ali dentro do ambiente, que é secretado. Bom, embora a migração seja amplamente independente do antígeno, as células T que reconhecem o antígeno em tecidos extravasculares podem ser preferencialmente retidas nesses locais. Uma vez nos tecidos, as células T encontram antígenos microbianos apresentados por macrófagos e outras células apresentadoras de antígenos, APCs. As células T que reconhecem antígenos de modo específico recebem sinais oriundos de seus receptores antigênicos, os quais aumentam a afinidade das integrinas por seus ligantes. Duas dessas integrinas, VLA4 e VLA5, do inglês Very Late Antigens 4 and 5, ligam-se à fibronectina nas matrizes extracelulares. Uma terceira molécula de adesão, CD44, também altamente expressa em células T ativadas, liga-se ao hialuronano. Além disso, os receptores de quimiocina expressos em células T ativadas se ligam a quimiocinas produzidas nos tecidos. Como resultado destas interações adesivas e quimiotáticas, as células T efetora antígeno específicas, ou seja, elas já foram iniciadas, não são mais naive, que encontram o antígeno são preferencialmente retidas no sítio extravascular. As células T que não são específicas para o antígeno, que migram para um sítio inflamatório, podem morrer no tecido ou retornar para a circulação através dos vasos linfáticos. Algumas células T de memória também migram para os tecidos periféricos, usando as mesmas moléculas de adesão e receptores de quimiocina que as células efetoras. Uma fração das células TCD4 que são ativadas nos órgãos linfóides secundários não sai desses órgãos, mas migra para os folículos linfóides no interior desses órgãos, onde ajudam as células B a produzirem anticorpos de alta afinidade. Olha só, as CD4 ajudando. No caso, as CD4 que vão ser foliculares. Então, elas migram e vão ajudar as células B a produzirem os anticorpos que são específicos, têm uma alta afinidade e têm isotipos diferentes. Dentre essas células T auxiliares,
As mais bem definidas são as chamadas, como eu já tinha falado antes, dando um spoiler, as células T auxiliares foliculares, TFH, do inglês T Follicular Helper, cujo desenvolvimento e propriedades e funções são descritas mais adiante. Nas respostas imunes mediadas por células contra micro-organismos fagocitados, as células T reconhecem especificamente antígenos microbianos, porém, são os fagócitos que, de fato, destroem os patógenos. Assim, as células T, efetoras da linhagem CD4+, associam o reconhecimento específico de micro-organismos ao recrutamento e ativação de outros leucócitos que destroem os micro-organismos. Esse conceito fundamental foi apreciado pela primeira vez a partir de estudos sobre imunidade celular à bactéria intracelular Listeria monocytogenes. Foi demonstrado que camundongos previamente infectados com uma dose baixa subletal de Listeria eram protegidos do desafio com doses maiores que eram letais para animais não previamente infectados, ou seja, você tem uma dose menor e ele conseguiu montar uma resposta de reconhecimento aos antígenos dessa bactéria. A proteção podia ser transferida para animais naive por meio dos linfócitos posteriormente identificados como sendo linfócitos T, oriundos dos camundongos infectados, mas não por meio do soro, a fração fluida do sangue coagulado, contendo os anticorpos. Estes resultados demonstraram que a proteção específica contra uma infecção bacteriana intracelular era mediada pelas células T. Entretanto, in vitro, as bactérias eram mortas não pelas células T dos animais imunizados, e sim pelos macrófagos, enfatizando o papel central dos macrófagos na eliminação microbiana. Esses estudos estabeleceram que a defesa contra micro-organismos intracelulares requeria interações cooperativas entre células T antígeno específicas e fagócitos microbicidas, e hoje sabemos que esse tipo de interação é um componente importante da imunidade mediada por células. Perguntas?